Música Tessen Retrospecto. Salve, salve amigas e amigos do Música Tessen, eu sou Eduardo Osório e está começando o quarto Retrospecto, podcast mensal aqui do Música Tessen, que volta 50 anos no tempo para a gente ver o que acontecia na música naquele momento. Bom, o Retrospecto o quarto episódio que está começando agora é o Retrospecto de abril de 1970, estamos em abril de 1970, mas o podcast está saindo só em maio. Sim, estamos atrasados e todo mundo sabe muito bem por quê. Quem acompanhou algum dos episódios anteriores sabe que o retrospecto é uma roda de conversa para a gente trocar ideia sobre essas músicas que foram lançadas em 1970. Pois bem, com a pandemia do coronavírus, com a quarentena, não pudemos fazer a roda de conversa e eu deixei o retrospecto de abril em suspenso, para de repente fazer mais para frente com a roda de conversa. Mas, como tudo leva a crer que isso não será solucionado tão breve como poderia ser, né? No início ninguém sabia exatamente, havia previsões de que isso iria se estender, mas a gente não sabia exatamente o quão longo seria esse período, eu resolvi esperar. Mas agora resolvi então, como eu percebi que isso vai demorar mais do que talvez o que eu esperava, resolvi fazer essa experiência. O podcast deste retrospecto não será uma roda de conversa e não sei quando voltará a ser uma roda de conversa. Mas resolvi fazer essa experiência fazendo o retrospecto, voltando 50 anos no tempo, voltando a abril de 1970, mas em vez da roda de conversa, com colaborações vindas por áudios de aplicativos. O pessoal grava na sua casa e me manda e faz o seu comentário sobre algum disco lançado naquele período, que serve aí para a gente discutir, debater via internet, é claro, ou então até como uma indicação para caso alguém não conheça um desses artistas. A pauta do retrospecto vai ser a mesma, tal qual são as pautas dos retrospectos anteriores. A gente fala, sim, sobre os lançamentos daquele período, sobre o que rodava muito, o que tocava, o que estava no topo das paradas naquele período, e uma listinha final com 5 aniversariantes, 5 outros discos aniversariantes de outros momentos, de outras décadas, que fica lá para o final. Mas hoje a gente vai ter a participação do Diogo Bisotto, do meu amigo Diogo Bisotto, que participaria da roda de conversa, mas como a gente não está tendo a roda de conversa, ele mandou seus áudios logo em seguida aqui, depois dessa introdução, a gente já vai ouvir o que o Diogo tem a dizer para nós. Como todo Música Tessen Retrospecto começa, eu vou começar falando das paradas em abril de 1970, as charts britânicas e a Billboard. Quem dominava era ainda Simon & Garfunkel com Bridge Over Troubled Water. Né? Quem acompanhou lá o primeiro retrospecto é o disco de despedida da dupla folk dos Estados Unidos, que lançou ele no início do ano e foi um grande sucesso comercial, e é um baita disco também, né? Não é só porque é comercial, não é só porque vendeu muito que é ruim, né? É um disco bom pra caceta, vale a pena ouvir. A gente já falou bastante sobre Simon & Garfunkel, sobre Bridge Over Troubled Water aqui. Eles ainda lideravam as paradas de discos, tanto as charts britânicas quanto a Billboard. Tem todas as semanas de abril Bridge Over Troubled Water no topo. Já nas paradas de single, a faixa título, Bridge Over Troubled Water, inicia o mês de abril no topo, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Só que aí o single é desbancado nas duas paradas. Lá na Inglaterra, né, lá no Reino Unido, a Dana, uma irlandesa que gravou uma balada que ganhou o 15º Eurovision, chegou com essa balada, All Kinds of Everything,
no topo das paradas britânicas, desbancando Bridge Over Troubled Water. All kinds of everything reminds me of you. E depois, quem desbancou a Dana foi Norman Greenbaum com Spirit in the Sky, o grande hit dele, um rock psicodélico gospel que também chegou no topo. Já na Billboard, o single do Simon & Garfunkel foi desbancado pelos Beatles. Let It Be, o single, chegou no topo da Billboard antes do lançamento do disco, né? O disco saiu só em maio, mas o single Let It Be já tinha saído antes e chegou no topo em abril, tinha saído antes do lançamento do disco, assim como o single dos Jackson 5, que desbancou os Beatles na sequência. ABC chegou no topo da Billboard. O disco dos Jackson 5 sairia em maio também, junto com o Let It Be. E para completar essa introdução aqui, eu falo ainda dos discos, ou das músicas, na verdade, que rodavam muito nas rádios brasileiras em 1970. Eu pego a lista das 100 mais tocadas de um site chamado asmaistocadas.mus.br e pinço algumas para cada episódio para a gente olhar. Não é um levantamento oficial, mas embora algumas músicas possam ter alguma inconsistência ali, que possa levar a crer que tenha um erro, a maior parte delas eu acredito que esteja bem fundamentada no que tocou aqui no Brasil mesmo. Do que eu selecionei para falar do que tocou bastante no Brasil neste ano de 1970, neste episódio, eu vou falar algumas agora e outras ao longo do programa. Living on a Jet Plane, que foi o último e maior hit de Peter, Paul and Mary, que tinha sido lançado em outubro de 69 como single, a composição é do John Denver, está na 97ª posição dessa lista. Um artista que eu não tinha ouvido falar, um desses artistas humorísticos, chamado Manhoso, lançou uma música chamada Não Quero Nem Saber, que está na posição 95 dessa lista. Uma música humorística, um forró engraçado, dessas com letras brincalhonas. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver, e agora vou te contar o que eu não quero saber. E, aí já mais pra cima na lista, na posição 11, ABC do Jackson 5, que tá lá chegou no topo da Billboard em abril, foi a 11ª mais tocada no Brasil em 70, assim como Let It Be dos Beatles, está na 9ª posição, então top 10 aí pros Beatles no Brasil com a música Let It Be. Chegou no topo da Billboard e também foi uma das 10 mais tocadas aqui no Brasil. Mas vamos entrar direto na nossa pauta agora, que são os discos lançados em 1970, e eu vou começar pelo destaque do meu amigo Diogo Bisotto, que eu falei para vocês que mandou seu comentário falando sobre um disco lançado em 1970 que ele considera o grande destaque desses lançamentos. Mas antes eu vou pedir, claro, para o Diogo se apresentar para vocês, falar um pouco, né, sobre ele, para vocês também entenderem um pouco dos gostos musicais do Diogo, e na sequência eu espero que ele participe outras vezes aqui do Retrospecto, possivelmente quando a gente voltar a fazer uma roda de conversa, mesmo presencial, eu possa convidar ele para vir bater um papo sobre música também, mas por enquanto a gente fica com essa participação à distância. Fala aí, Diogo! Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Retrospecto. Primeiramente, agradeço ao Eduardo por mais esse convite para participar de um dos seus programas e fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é conversar sobre música. Eu não exerço nenhuma atividade intimamente ligada à música, sou bacharel em jornalismo e em geografia,
No momento sou bolsista de mestrado, inclusive trabalho com uma área mais física da geografia. Mas eu já escrevi durante uns 7 ou 8 anos para um site sobre música chamado Consultoria do Rock. Nesse site você vai encontrar material meu relativamente variado dentro desse universo. Já escrevi tanto sobre coisas mais pop quanto sobre coisas mais extremas. A minha formação como ouvinte de música tem muito a ver com heavy metal, não nego, então isso é algo que eu ainda ouço muito. Mas hoje em dia minhas audições são bem mais variadas, assim. Acho que dá mais ou menos para ilustrar isso com os 3 artistas que eu acho que são os que eu mais tenho ouvido nesses últimos 2 ou 3 meses, que são o Buffalo Springfield, banda essencial para mim da década de 60, que revelou entre outros o Neil Young, o Opeth, que é uma banda sueca que faz uma brincadeira legal com o metal extremo e o rock progressivo, e hoje em dia, infelizmente, sem essa parte mais extrema, e o nosso querido Raimundo Fagner, que eu acho que dispensa apresentações. Valeu, Diogo, muito obrigado. Em seguida, agora a gente vai ouvir a indicação do Diogo, aí ele se apresentou para vocês, porque nós começamos com o destaque dele de um disco de estreia, na verdade uma estreia solo, que é a estreia do Kris Kristofferson, que lançou Kristofferson em abril de 1970. Fala aí, Diogo, por que esse disco é tão especial? Eduardo, esse disco tem uma importância que para mim transcende a música em si. Em primeiro lugar, ele é um dos responsáveis pela consolidação daquilo que se tornou conhecido como Outlaw Country, que é uma reação àquele country mais pop, mais limpinho, típico de Nashville. Uma estética e uma sonoridade mais próxima do rock, uma postura mais desafiadora. Acho que junto com o Willie Nelson e o Waylon Jennings, o Kris Kristofferson forma o trio de caras mais importantes para o estabelecimento do Outlaw Country como um negócio realmente à parte, digno de ser levado muito a sério. Claro, o disco também merece toda a atenção do mundo porque, acima de tudo, ele é muito bom, e não tem historinha bonita que sustente um disco ruim, pelo menos não por muito tempo. Ele é o primeiro álbum propriamente dito do Kris Kristofferson, mas ele soa praticamente como uma coletânea, porque o Kris já vinha se estabelecendo como um compositor de sucesso em Nashville fazia um tempinho. Gente grande, inclusive, já havia gravado músicas escritas por ele, inclusive colocado essas músicas no topo da parada country. É o caso de 3 músicas que estão presentes nesse disco. Uma delas é Help Me Make It Through the Night, que é uma balada magnífica gravada pela cantora Sammy Smith. Outra é For the Good Times, gravada por um cantor chamado Ray Price. E a terceira é Sunday Morning Coming Down, gravada por ninguém menos que o Johnny Cash, que também colocou essa música no topo da parada country. Essa, para mim, talvez seja a melhor música de ressaca já escrita, porque a maneira como ele descreve uma manhã de domingo de ressaca é coisa de louco, pinta todo um filme na cabeça do cara. Aliás, aproveito para ressaltar que baita letrista que era o Kris, e que bom que ele foi incentivado a colocar essas composições tão legais na voz dele e gravar esse disco. Porque o cara já era meio veterano, tinha 33 anos, não confiava muito na capacidade dele como vocalista. Só que como o cara era o dono original das músicas, ele sabia como colocar a interpretação correta para o que cada uma delas pedia. E o resultado, para mim, fala por si. E, inclusive, os fãs da Janis Joplin que me perdoem, mas a interpretação primordial de Me and Bobby McGee é do Kris, que é o autor da canção. Aliás, outra música dele que foi número 1, mas dessa vez na principal parada da Billboard, pela voz da Janis, lançada inclusive depois da morte dela, já em 71. Só que o disco vai muito além dessas músicas que eu citei. Eu acho que a primeira música que realmente me chamou a atenção para a carreira do Kris como cantor, uma vez que eu já conhecia o cara como ator, já que ele também tem uma carreira bastante consolidada no cinema, é To Beat the Devil, que é meio que uma música dentro da música, um misto de canção com spoken word, e ela meio que retrata as dificuldades que ele mesmo teve tentando se estabelecer como compositor em Nashville. E com certeza muita gente se identificou com isso. É provavelmente a minha favorita no disco todo, essa música To Beat the Devil. If you waste your time talking to the people who don't listen to the things that you are saying, who do you think's gonna hear? Outro fato muito interessante a respeito do Kris nesse álbum é como ele se utiliza do deboche como ferramenta de crítica,
Isso é algo que fica bem explícito em Blame It on the Stones e The Laws for Protection of the People. E, cara, como eu disse, o disco soa todo como uma coletânea, mas eu destaco ainda mais uma música, The Best of All Possible Worlds, que é um countryzinho mais acelerado. E, basicamente, o meu destaque de abril não tinha como ser outro. Para mim, é o melhor disco lançado em abril de 70. And dream of all the wine and lonely girls in this best of all possible worlds. Maravilha, Diogo, valeu. O destaque do Diogo, então, é essa estreia do Kristofferson, esse disco country, que chegou até o 43º lugar da Billboard, na parada geral, e 10º lugar na parada country, e é um disco que eu não encontrei no Spotify, mas a gente consegue escutar ele no YouTube. E o Diogo me mandou ainda uma listinha com 3 lançamentos de 1970, não necessariamente de abril, mas que ele achou importante dar o destaque e falar sobre eles, até, como ele diz mesmo, como uma sugestão para vocês. Fala aí, Diogo. Pois é, Eduardo. Eu aproveitei a minha citação a um disco country como destaque de abril de 1970 e resolvi elaborar também uma listinha com 3 discos relacionados ao country rock, lançados no ano de 1970, discos que não são lá de grande conhecimento do público, mas que eu acho que são bem indicados para quem curte o estilo e quer se aprofundar mais. O primeiro álbum que eu indico é da The Nitty Gritty Dirt Band, uma banda de country rock da Califórnia que existe desde 66 e está aí até hoje. O disco se chama Uncle Charlie and His Dog Teddy, e ele é muito legal porque é um apanhado muito bonito de canções mais antigas, tradicionais, material próprio e coisas que outros compositores estavam trazendo. Caras como Kenny Loggins, que depois faria muito sucesso com a dupla Loggins e Messina e também carreira solo, o Randy Newman e também músicas do Michael Nesmith, que era dos Monkees. E apesar da banda ser da Califórnia, esse disco tem uma pegada mais do country da Cordilheira dos Apalaches, mais puxado pro bluegrass mesmo. Então é um disco feito por caras que realmente demonstram muito respeito e muito domínio em relação a esse tipo de material. A minha próxima indicação é o segundo disco dos The Flying Burrito Brothers, chamado Burrito Deluxe. Ele é o último disco deles com o Graham Parsons, antes dele ter sido mandado embora do grupo, partido para carreira solo, e infelizmente ter morrido em 73 no auge, assim. Não é tão bom quanto o primeiro álbum do grupo, mas tem bastante importância para mim, até porque foi um dos primeiros discos que me puxaram para esse lado do country rock, que hoje em dia é um dos meus gêneros musicais favoritos. Também é um álbum mais animado, mais para cima, assim, em relação ao primeiro. E uma coisa interessante nesse disco é que ele traz uma versão muito boa para Wild Horses, dos Rolling Stones, lançada inclusive um ano antes. Lembrando que o Graham Parsons ele havia se tornado amigo do Keith Richards e a versão original dos Stones já estava gravada desde 69. E essas gravações haviam acontecido no Alabama, nos Estados Unidos. Wild horses couldn't drag me away. Lembrando que nessa formação dos Flying Burrito Brothers ainda fazia parte o Chris Hillman, que era o baixista original dos Byrds, e o Bernie Leadon, que 2 anos depois seria um dos integrantes a fundar o Eagles, que faria um sucesso gigantesco, né? A minha última indicação é o segundo disco do Poco, que é uma das bandas pioneiras assim, do country rock. Esse é um álbum mais aventureiro, eu acho, em relação aos outros 2 que eu acabei de citar, até porque ele tinha músicos muito bons, muito acima da média na formação, e esse inclusive é o último disco do grupo com o Jim Messina na guitarra, que depois faria sucesso como dupla do Kenny Loggins. A melhor música do disco inclusive é dele, se chama You Better Think Twice, e eu acho que ela ilustra muito bem como os caras estavam muito azeitados, estavam tocando muito. Outra coisa que eu sempre acho bom de destacar em se tratando do Poco são as harmonias vocais, sempre de altíssimo nível, até porque todos os caras da banda eram bons vocalistas. Mas é isso aí. Essas são as minhas indicações, espero que o pessoal goste.
E eu reforço que esses não são necessariamente os melhores discos do estilo lançados em 70, mas eu quis dar destaque a esses justamente porque não são indicações lá muito óbvias. Valeu, Diogo, muito obrigado pela tua participação. Tem ainda alguns outros discos que foram lançados em abril de 1970 ou que foram lançados naquele ano, e às vezes a gente não tem a precisão do mês, que vale a pena mencionar que tem alguma relação com o country ou country rock, relação direta ou indireta. O Jimmy Buffett lançou Down to Earth em 1970, é também o disco de estreia dele. Ele, que é do Alabama, não vendeu muita coisa, vendeu muito pouco esse disco, e ele nem é muito considerado na carreira do Jimmy Buffett, mas acontece que o Jimmy Buffett, mais pra frente, faria um trabalho voltado para música country e para o que foi chamado de Gulf and Western, que é um gênero desenvolvido por ele, misturando folk, rock, country, calypso, enfim. O Jimmy Buffett que estreava, então, em 1970 com esse disco, que, enfim, não é tão considerado na carreira dele, mas tem a importância de ser a sua estreia. You complain how you forgets the gospel. You remind them seek and you shall find. Quem também lançou disco em abril de 70 foi Gordon Lightfoot. O sexto disco dele, Sit Down Young Stranger, chegou no 12º lugar na Billboard e traz 11 faixas, sendo 10 autorais. E dentre essas faixas aqui do Gordon Lightfoot, é o disco dele, esse Sit Down Young Stranger, que mais vendeu. O Gordon Lightfoot lança esse disco de folk, mais pra frente ele introduziria elementos do country também no som dele. Mas nesse disco aqui tem, por exemplo, Me and Bobby McGee também, do Chris Christopherson, que o Diogo falou lá, que foi gravado também pela grande Janis Joplin, e a principal faixa desse disco, If You Could Read My Mind, que foi, inclusive esse disco foi rebatizado com o nome dessa faixa em relançamentos por conta do sucesso que ela fez. Um disco que tem participações notáveis: Ry Cooder, Randy Newman, Van Dyke Parks e John Sebastian. Never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Bom, a gente está falando de country, talvez o que se aproximaria aqui no Brasil seria a música sertaneja, o sertanejo, não sei, talvez. Eu falo isso só para citar um disco lançado em 1970 de uma grande dupla sertaneja que tem uma das músicas naquela lista das mais tocadas no Brasil em 1970. Tô falando de Tião Carreiro e Pardinho, que lançaram A Força do Perdão naquele ano. É um disco com 12 faixas. Essa dupla é uma das grandes duplas da música sertaneja. O Tião Carreiro, ou José Dias Nunes, é o responsável pelos solos de viola caipira e também pela voz mais grave, enquanto o Pardinho, o Antônio Henrique de Lima, faz o som de base na guitarra ou na viola e também a voz mais aguda. Embora tradicionalmente na música sertaneja a voz mais aguda ocupasse o lugar da primeira voz, justamente por fazer o oposto é que essa dupla se destacou, uma dupla fundamental na difusão da música sertaneja junto ao grande público. E a música que está nesse disco e tocou muito naquele ano no Brasil, segundo a lista que eu pego para falar, é a música Rio de Lágrimas, do Tião Carreiro e Pardinho, que está nesse disco e rendeu essa música, porque é também conhecida como Rio de Piracicaba, o nome dessa música, rendeu ao Tião o título de Cidadão Piracicabano, composição do Tião, Lourival dos Santos e Piraci. O Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Mas seguindo com aqueles discos gringos, então, que tem alguma relação, ainda que indireta, com o country, foi em abril de 70 que os Bee Gees lançaram o 7º da banda, Cucumber Castle. Tem 12 faixas, todas elas
autorais e traz músicas do especial de TV que eles tinham, o especial de mesmo nome, e o especial foi tirado de uma música do primeiro disco deles. Os Bee Gees aqui, antes de se tornarem conhecidos pela era do disco, né, que viria na sequência, aqui lançavam esse disco Cucumber Castle, que tem alguns elementos do country nesse disco aqui, com algumas peculiaridades nesse disco dos Bee Gees. O Robin, que assina junto com o Barry uma das faixas, todas as outras são assinadas pelo Barry e pelo Maurice, o Robin tinha saído dos Bee Gees. Ele saiu da banda lá, brigou, briga de egos, então ele não canta nesse disco aqui. Esse disco também é o último com o baterista Colin Peterson, que foi demitido durante as gravações, e aí o Terry Cox do Pentangle substituiu ele, e o hit desse disco é Don't Forget to Remember, que ficou em segundo nas paradas. Don't forget to remember me. Rivalizando com quem? Com o single solo do Robin, porque o Robin Gibb, saiu dos Bee Gees, ficou só o Barry e o Maurice Gibb, e ele lançou Robin's Rain. Ele tinha lançado Robin's Rain em fevereiro de 70, lançou um pouco antes, e rivalizou aí o hit dele com Don't Forget to Remember dos Bee Gees nesse disco. O hit dele é Saved by the Bell, que foi segunda no Reino Unido nessa disputa com Don't Forget to Remember. Bom, e Saved by the Bell, que tem nesse disco do Robin Gibb, foi gravada também por quem? Por Elton John. Elton John, que é aí outro destaque deste Música Tessa em retrospecto, porque ele lançou o seu segundo disco auto-intitulado, em 10 de abril de 1970, um disco que chegou ao 4º lugar da Billboard, 5º lugar nas charts britânicas, tem 10 faixas, todas elas autorais dele com o Bernie Taupin, e é o disco que alavancou a carreira do Elton John, é o disco que tem o hit Your Song, grande canção do Elton John, que tinha saído antes com o Three Dog Night. Aqui o Elton John lança a sua versão. Esse álbum tem também a orquestração de Paul Buckmaster, que tinha feito a orquestração de Space Oddity do David Bowie. O produtor desse disco é o Gus Dudgeon, é o primeiro que o Gus produz, e segundo o que o Gus falou, esse álbum ele não tinha a intenção de lançar o Elton John como um artista, mas mais como uma coleção de demos para outros artistas olhar e gravarem, e aí eles, né, lucrarem em cima como compositores, ele e o Bernie, né? Ou seja, a ideia não seria de realmente lançar ele como cantor, mas vamos lançar as suas músicas contigo cantando para ver se outras pessoas se interessam para gravar. Bom, o que aconteceu a gente sabe. I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. Abril de 1970 é um marco na história da música por ser o mês em que oficialmente os Beatles acabaram. Paul McCartney lançou seu disco de estreia. Ele no dia 10 de abril deu uma entrevista, uma auto-entrevista, em que ele anuncia o fim dos Beatles, real oficial. Os Beatles lançariam Let It Be ainda em maio, já tinham lançado o single, mas lançariam em maio seu último disco, mas ninguém tinha falado nada ainda, até que o Paul vai lá e conta para todo mundo que a banda tinha acabado. Ele tinha ficado muito mal quando o John falou para ele que não queria mais seguir na banda, aí ele ficou super... Enfim, Paul McCartney é canceriano, né, gente? Ele ficou muito mal, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não posso seguir adiante sem meus amigos. Se trancou numa casa que ele tinha mais afastada lá
e ficou depressivo durante um bom tempo. E esse disco foi então, ele é grande parte dele gravado em casa, produzido pelo próprio Paul, durante esse período conturbado de depressão, com o fim dos Beatles. Ele anuncia no dia 10, no dia 17 sai o disco, um disco que tem essa pegada bem lo-fi por conta disso, mas foi muito incentivado pela Linda, pela esposa dele, que meio que deu a força para ele seguir a carreira solo, e a Linda inclusive participa do álbum. A principal faixa desse trabalho aqui é Maybe I'm Amazed. Outro destaque aqui do retrospecto, a estreia do Paul McCartney, disco McCartney de 17 de abril de 1970, a estreia do Paul em carreira solo. Seguindo com outro destaque de abril de 1970, é o terceiro da Joni Mitchell. A Joni Mitchell lançou Ladies of the Canyon em abril de 1970, um disco que chegou ao 27º lugar da Billboard, tem 12 faixas, todas autorais. Ela tinha lançado Clouds em 69, disco que ganhou o Grammy em março, ganhou o Grammy pelo disco do ano passado, e aí em abril ela lançou o Ladies of the Canyon, produzido por ela mesma, título que faz referência a Laurel Canyon, em Los Angeles, onde muitos artistas moravam. Ele é considerado um disco de transição na carreira dela, do folk para uma estética mais complexa que seria desenvolvida na sequência da trajetória da Joni Mitchell, e aqui é um disco também que traz composições ao piano. Foi sucesso instantâneo nas rádios, é o primeiro disco de ouro dela e um disco muito relacionado com Crosby, Stills, Nash & Young, que inclusive fazem coro em The Circle Game. A gente falou, né, o Crosby, Stills, Nash & Young lançaram Deja Vu em março, no mês anterior. Naquele disco eles lançam Woodstock, que é uma faixa dela, e aqui Woodstock vem na versão da própria Joni Mitchell, que decidiu não fazer shows e se dedicar a compor e pintar, ou seja, ficou reclusa. Sugestiva essa decisão, hoje em dia, né, sugestiva essa decisão da Joni Mitchell. Um disco que tem, com faixas importantes, além de Woodstock e The Circle Game, que eu comentei com vocês, também o grande sucesso dela, Big Yellow Taxi. Agora a gente começa a vir um pouco para o Brasil, porque é bom falar de música brasileira também, começando aí com um meio termo. Em 1970 saiu o disco Stillness, do Sérgio Mendes, e Brasil 66, 10 faixas, um disco que foi gravado em Veneza, na Itália. O Sérgio Mendes, que tinha feito grande sucesso com Mas Que Nada, música do Jorge Ben. Esse disco foi lançado pela A&M, com produção do Sérgio Mendes e do Herb Alpert, e aí tem uma historinha, porque a Lani Hall, que era cantora da Brasil 66, ela saiu, deixou o Brasil 66, deixou o grupo do Sérgio Mendes, se casou com o Alpert e começou carreira solo, né, produzida por ele e tal. Quem substituiu a Lani Hall foi a Gracinha Leporassi. Mas daí tem essa história de que o Sérgio Mendes não teria gostado porque o Alpert teria tirado a Lani Hall da banda dele, enfim. É um disco que tem 10 faixas e versões da Joni Mitchell, de músicas da Joni Mitchell, né, que a gente estava falando antes, do Stephen Stills também, e tem também uma versão de Lost in Paradise do Caetano Veloso, já com a Gracinha na voz. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell your name, just let me say who am I. E dando sequência aos discos brasileiros, o Golden Boys lançou Fumacê em 1970. É uma banda aí da Jovem Guarda, eles são na origem um quarteto doo-wop formado por 3 irmãos,
O Roberto faleceu em 2016, mas o Renato, o Ronaldo e um primo, todos eles Corrêa, né? Roberto, Ronaldo e Renato Corrêa, e um primo, Valdir Anunciação, esse morreu em 2004. O hit deles, desse disco, é o Cabeção, que está na posição 92 das mais tocadas no Brasil. Você viu o cabeção por aí? Eu não. Você viu o cabeção por aí? Eu não vi não. E seguindo, o Trio Esperança lançou seu disco em 1970, disco auto-intitulado, disco que tem no YouTube, para quem quiser conferir, com outros 3 irmãos, Mário, Regina e Eva, que eram irmãos de Roberto, Ronaldo e Renato Corrêa. Desse Trio Esperança, a Eva saiu depois e entrou a Marisa. Eles tocam aqui Primavera, Vai Chuva, Sinto a Chuva e Vejo o Sol, que é uma versão de Raindrops Keeps Falling on My Head, e também uma versão de Bridge Over Troubled Water, chamada A Ponte sobre as Águas Turvas. Tudo nesse disco do Trio Esperança. Ponte sobre as águas turvas, hás de me encontrar. A Evinha saiu e fez carreira solo e lançou, em 1970, um disco solo com 11 faixas, lançado pela Odeon, que tem as faixas Something, tem também Abrace Paul McCartney por Mim, que é da Joyce. A Evinha tinha ganhado o 4º Festival Internacional da Canção, em 69, com Cantiga por Luciana, de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós. Ela é irmã dos Golden Boys, integrou esse Trio Esperança, e o hit dela, que tocou muito em 1970, é Teletema, do Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Foi a 21ª mais tocada no Brasil em 70, lançada em compacto. Tem também a versão da Regininha, que tocou muito, mas não tocou tanto quanto a versão da Evinha. A versão da Regininha foi trilha sonora da novela Véu de Noiva. Seguindo com discos brasileiros lançados em 1970, umas e outras, que tem a Regininha, mais a Dorinha Tapajós, mais Malu Balona, todas da Turma da Pilantragem, fizeram esse grupo Umas e Outras e lançaram o disco Poucas e Boas em 1970, produzido pelo Nelson Motta, é o único lançado pelo trio. Tem também uma versão aqui de Abrace Paul McCartney por Mim, 12 faixas nesse disco que vocês encontram no YouTube. Meu amor, meu ice cream, abrace Paul McCartney por mim. Meu amor, meu ice cream, abrace Paul McCartney por mim. E falando em novelas, a gente estava falando um pouco em novelas, quem lançou disco em 1970 foi também o Jair Rodrigues. Talento e Bossa, de Jair Rodrigues, saiu pela Philips. É o 9º disco dele, descontando os 3 que ele lançou com a Elis. Esse é o 9º disco dele. E a principal faixa é Irmãos Coragem, tema da novela Irmãos Coragem, que é uma das músicas que também mais tocou no Brasil aqui naquele ano, tá lá naquela lista. Manhã, despontando lá fora. Manhã, já é sol, já é hora. E para finalizar essa parada aqui no Brasil, falando dos discos lançados em 1970, a gente segue com O Terço, que estreou em 1970 com o seu disco auto-intitulado. Essa banda carioca que tem aí uma mistura do rock com folk, psicodelia, música clássica. Eles depois evoluiriam, ou se eu falar evoluiriam, meu amigo Zé Fernando não vai gostar, mas eles desenvolveriam um som mais progressivo aqui numa formação inicial com Sérgio Heinz, baixo e vocal,
Jorge Amiden na guitarra, Vinícius Cantuária na bateria. Esse disco aqui ainda sem a influência do prog rock. O Terço, que antes de ser o Terço se chamaram Os Libertos, começaram como Os Libertos, depois Santíssima Trindade, mas era época de ditadura militar, a censura não aprovou o nome e aí eles formaram o Terço. Eles ganharam o Festival de Juiz de Fora interpretando uma composição do Gutenberg Guarabira, chamada Velhas Histórias, que tem aqui nesse disco Velhas Histórias, mas também tem composições autorais deles. E eles lançaram essa estreia pelo selo Forma. Responsabilidade disso é de Paulinho Tapajós, que trouxe o selo Forma de volta, lançando esse disco do Terço e também o disco Agora, do Ivan Lins, um selo que tentava se renovar naquele momento no mercado nacional. Aqui o Terço dava início à sua trajetória de 11 discos lançados no total na sua carreira. Como eu falei, desenvolveriam na sequência uma sonoridade influenciada pelo prog rock. Revejo os meus momentos, lembrando um velho caso, é como viajar. Meu pensamento sai pelo ar. E quem mais ou menos estava nessa, mas já estava começando a entrar no prog rock, aí a gente pula lá para a Inglaterra, era o Jethro Tull, que lançou em 20 de abril de 1970 o seu terceiro álbum, o Benefit, que já começa a dar umas pintadas de prog nas músicas do Ian Anderson. O disco chegou ao terceiro lugar nas charts britânicas. Eles que lançaram 21 discos ao longo da carreira, ficaram até 2012, depois pararam, aí voltaram em 2017. Benefit tem a produção do Ian Anderson com o Terry Ellis e é o primeiro com o pianista John Evan, que ainda não era integrante oficial da banda aqui, depois ele se tornaria, e é também o último com o baixista Glenn Cornick, que depois deixaria o Jethro Tull. O Glenn Cornick, que também toca Hammond neste álbum aqui. Aqui a banda experimenta mais técnicas de estúdio e ele é um disco mais sombrio que o anterior, o Stand Up. A banda começava a ganhar destaque na cena cada vez mais, e aí em 71 é que sairia o Aqualung, um dos grandes discos do Jethro Tull. Falando em Jethro Tull, uma outra banda que lançaria disco em abril de 70, o seu segundo álbum, é uma banda chamada Bloodwind Pig. Lançaria Getting to This em abril de 70, o disco até foi bem nas charts britânicas, chegou ao 8º lugar, e é uma banda, o Bloodwind Pig, uma banda formada por Mick Abrahams. O Mick Abrahams, que é o primeiro guitarrista do Jethro Tull, ele que brigou com o Ian Anderson depois do disco de estreia, saiu e formou o Bloodwind Pig, e aí o Ian Anderson tomou as rédeas do Jethro Tull para si. Esse disco do Bloodwind Pig, Getting to This, tem produção do Andy Jones, mesmo de Exile on Main Street e Marquee Moon, por exemplo, né? Dá para ter aí um gabarito bom dele, né, na produção do disco. O Abrahams, que deixou o Bloodwind Pig naquele ano. Tá? Deixou o Jethro Tull, montou a Bloodwind Pig, depois do segundo disco deixou o Bloodwind Pig e foi substituído pelo Peter Banks, que tinha deixado o Yes. No fim das contas, o Bloodwind Pigs se desfez no fim do ano e teve uma breve reunião ali nos anos 90. Um outro destaque lançado em abril de 1970, agora indo para os Estados Unidos, entrando já na seara da Black Music, o soul de Isaac Hayes, com The Isaac Hayes Movement. É o terceiro disco da carreira do Isaac Hayes. Ele tinha lançado o grande Hot Buttered Soul em 69, ao todo ele lançou 20 trabalhos. Nesse trabalho aqui, o Isaac Hayes traz 4 faixas
2 de cada lado. Ele faz a produção e tem os bar keys na seção rítmica. E esse nome aqui, The Isaac Hayes Movement, tem inspiração na Jimi Hendrix Experience. São 4 faixas longas, mas todas elas com arranjos e orquestrações bem complexas, bem parecido com o que ele fez em Hot Buttered Soul, só que agora todas elas são covers. E um desses covers é Something, do George Harrison, os Beatles aparecendo aqui no disco do Isaac Hayes. I don't want to leave her now. You know I leave her now. Seguindo pela Black Music, agora mais na seara do jazz, a gente vem para falar de Ray Charles, que lançou My Kind of Jazz em abril de 1970, disco que tá lá no YouTube se vocês quiserem acompanhar. O Ray Charles, que já estava aqui numa carreira em decadência, ele tinha sido preso pela 3ª vez em 65, 5 anos antes por posse de heroína. Aí vinha nesse mesmo período a ascensão do rock psicodélico, do hard rock, e aí o Ray Charles meio que começava a entrar em decadência na sua carreira. Esse é um disco produzido pelo Quincy Jones. Em 1970 é um ano importantíssimo numa das maiores bandas do R&B, do soul, um dos grandes sucessos da Motown. As Supremes sofreram mudanças naquele ano. Foi o ano do adeus de Diana Ross para Supremes. Inclusive, em 13 de abril, saiu Farewell, que é um disco duplo ao vivo, o último lançamento da Supremes com a Diana Ross. E 13 dias depois, dia 3 de abril, saiu esse disco ao vivo. Dia 26 de abril, saiu Right On, que é o primeiro disco da Supremes sem a Diana Ross, com a substituta dela, a Jean Terrell. E a Diana Ross lançaria, alguns meses depois, o seu primeiro trabalho solo. E ainda dentro da Black Music da Motown, Smokey Robinson and the Miracles lançou esse disco conceitual com canções românticas chamado What Love Has Joined Together, que tem a faixa título como destaque, e também My Cherie Amour, And I Love Her e This Guy's in Love With You. You see this guy's in love with you. Também é de abril de 1970 o disco Portrait, do Fifth Dimension, que eles lançaram depois do grande sucesso The Age of Aquarius, que eles tinham lançado em 69. Em 70 saiu Portrait. E para quem gosta muito dos Beatles, tem o disco Macklemore Avenue, do Booker T and the MGs, que lançou em abril de 70 esse trabalho apenas com versões instrumentais, claro, do Abbey Road. E dando sequência aqui aos discos lançados em abril de 1970, a gente segue com Eric Burdon and War. O Eric Burdon, que é um inglês de Newcastle, ex-The Animals, se juntou com essa banda para lançar Eric Burdon Declares War. E a banda se juntou ali em Long Beach. O disco foi gravado em São Francisco, na Califórnia, e fez relativo sucesso, chegando ao 18º lugar da Billboard. Disco que mistura funk, blues com rock e doses de psicodelia, produzido pelo Jerry Goldstein, e que teve o hit Spill the Wine,
que está naquela lista dos 100 das 100 músicas mais tocadas no Brasil, a 44ª mais tocada no Brasil, segundo a lista das mais tocadas. Outro disco indicado aqui pelo Musicatessen para vocês, que foi lançado em 9 de abril de 1970, é o terceiro do Dr. John, chamado Remedies. O Dr. John, que lançou muitos álbuns ao longo de sua carreira, o último é de 2014, e em junho agora vai fazer um ano da morte dele. Esse disco Remedies vem na mesma linha da estreia dele, The Night Tripper, e esse disco tem uma faixa central que se chama Angola Anthem, que tem relação com a prisão estadual da Louisiana, que é chamada de Angola, e também tem relação aí, tem uma história por trás dessa música relacionada a um amigo muito querido pelo Dr. John, que passou muito tempo nessa prisão. Seguimos com Randy Newman. Randy Newman lançou 12 Songs em abril de 1970, um disco que traz 12 faixas, sendo 11 delas autorais. A única que não é autoral é a faixa Underneath the Harlem Moon, do Mac Gordon e Harry Revel. É o segundo da carreira do Randy Newman, produzido pelo Lenny Waronker. Traz canções introspectivas e satíricas, um disco mais cáustico que a estreia dele, de 68, muito bem recebido pela crítica, como a Rolling Stone e o já mencionado anteriormente aqui nos retrospectos anteriores, o Robert Christgau, que deu nota a mais para esse disco aqui, a nota máxima, né, do critério dele, para 12 Songs do Randy Newman, baita disco, vale a pena conferir. E esse disco aqui tem a faixa Mama Told Me Not to Come, que é do Randy Newman e fez sucesso com o Three Dog Night. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't a way to have fun. Viajamos agora para a Alemanha com o Amon Düül 2, que lançou em abril de 1970, Yeti, o seu segundo disco, essa que é uma das bandas fundadoras, considerada inclusive a banda fundadora do Krautrock, tinha lançado Fallows Day em 69, lança Yeti agora em 1970, em abril de 1970, eles que são de Munique, na Alemanha, e derivam de um outro grupo que se chama Amon Düül. Eles eram um grupo de músicos ali na Alemanha que faziam apresentações na rua e faziam jams e não tinham exatamente uma formação. Essa comuna artística e política também se dividiu depois em dois. Aí o Amon Düül 2 ficou assim, digamos, mais profissional, embora tenha participações de integrantes do Amon Düül também. O Amon Düül 2 se separou para, digamos, seguir uma carreira mais estável. Eles tinham estreado com Fallows Day, considerado um dos discos fundadores do Krautrock, e esse aqui é considerado um dos marcos do Krautrock, esse rock alemão, rock experimental alemão, ali dessa virada dos anos 60 para os anos 70, depois seguindo anos 70 adiante. Aliás, importante lembrar que recentemente tivemos a notícia da morte do Florian Schneider, do Kraftwerk, outra das grandes bandas, uma das minhas favoritas da cena do Krautrock. Da cena do Krautrock, né? Eu ia falar Krautrock alemão, mas é redundância. Esse disco é um disco duplo, o Yeti, do Amon Düül 2. O primeiro são canções mais estruturadas, o segundo é um disco só de improvisação. A capa homenageia Wolfgang Kirsch, que morreu de hipotermia sob efeitos do LSD. E o Amon Düül, o Amon Düül 1, digamos assim, o original, ou enfim, o outro grupo também lançou um disco, o terceiro deles, em 1970, chamado
Paradisvardul, não sei se é assim se pronuncia, mas eles lançaram, para ter uma ideia, o Amondu 2 lançou 14 discos, o Amondu lançou 5, esse, o terceiro, com 3 faixas também só, é um disco diferente dos outros lançamentos deles, aqui com uma formação mais estável, diferente das jam sessions de antes, eles faziam jams em que os caras ficavam tocando, daí um músico parava de tocar no meio da jam, um deles parava de tocar no meio da jam, outro vinha, pegava o instrumento, seguia tocando, e eles iam revezando músicos assim. Esse disco aqui, uma formação um pouco mais estável, mas uma doideira que vale a pena conferir também para quem gosta de psicodelia e quem gosta dessa cena do rock experimental alemão dos final dos anos 60 para os anos 70. E eu falando em doideira aqui, em experimentalismo, disparou um alarme aqui perto agora, mas eu vou rodar agora um trechinho para vocês desse disco do Amondu. Dando sequência aqui aos lançamentos de abril de 1970, porque em 24 de abril daquele ano houve o retorno de um daqueles que se tornaria um dos grandes cantautores do folk rock inglês. Cat Stevens lançou seu terceiro álbum naquele dia, 24 de abril, com 11 faixas autorais, chamado Mona Bone Jackon. O nome do disco é o nome que ele deu para o pênis dele. Mas enfim, o Cat Stevens tinha lançado 2 discos em 67, um tinha sido sucesso, o outro tinha sido um fracasso, ele sofreu com tuberculose e aí ele retorna com este álbum aqui, produzido por Paul Samuel Smith, que foi gravado em janeiro, fevereiro de 1970 em Londres, lançado em abril. E ainda naquele ano, e isso vai ficar mais pra frente no retrospecto, ele lançaria um dos melhores discos daquele ano, chamado Tea for the Tylerman. Mas aí é papo para outro retrospecto. Esse disco aqui, o Mona Bone Jackon, do Cat Stevens, tem algumas participações interessantes, como Peter Gabriel, que toca flauta, com um disco folk. Em abril de 70, o Wal Stewart lançou Zero She Flies. Ele, que é escocês de Glasgow, lançou o seu terceiro disco em 1970. Ao todo ele lançou 16, o último é de 2008. A produção de Zero She Flies é do Roy Guest. E para quem gosta, Zero She Flies é um termo da aviação para um voo às cegas, como curiosidade, mas para quem gosta de músicas que fazem referência a eventos históricos, tem uma faixa nesse disco chamada Manuscript, que faz referência aos eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. And the sun sets gently on England. E a gente faz agora algumas dicas rápidas para quem gosta do blues rock, daquele rock mais ligado às raízes bluseiras e a uma sonoridade um pouco mais pesada. O Blues Image, banda de Tampa, na Flórida, lançou o seu segundo e mais aclamado álbum em abril de 70, chamado Open, cujo hit é Ride Captain Ride. Já na Inglaterra, o 10 Years After lançou seu quarto e mais bem-sucedido álbum, chamado Cricklewood Green. Isso foi em 17 de abril de 1970, e o hit dessa banda de Nottingham é Love Like Man. Seguindo mais pro lado do blues, a banda do Queens
Nova York, chamada Savoy Brown, lançou seu quinto álbum em abril de 70, Raw Sienna. And it's a crying shame that you can't lay the blame on anybody else but... E assim fechamos os discos lançados em 1970, discos que estão completando, ou completaram, já que estamos em atraso com vocês, em abril agora, 50 anos de lançamento. A gente trouxe os nossos destaques, algumas indicações, tivemos a participação do Diogo Bisotto e trouxemos também alguns discos menores, mas que têm alguma importância por algum motivo ou outro, ou então que podem servir de indicação para quem gosta de um determinado estilo de música e de repente não conhecia alguma banda das que a gente falou por aqui. E agora a gente entra naquela lista final de 5 aniversariantes que eu indico para vocês, ou normalmente por gosto pessoal, mas nem sempre é gosto pessoal. Às vezes tem algum motivo histórico importante aí que eu trago para vocês como sugestão, indicação ou lembrança mesmo. Vamos dar sequência a esses aniversariantes então? 60 anos está fazendo o quarto disco do Elvis Presley, Elvis is Back, foi lançado em 8 de abril de 1960 pela RCA Victor, gravado em Nashville, e é o retorno do Elvis do exército. Chegou ao primeiro lugar das charts britânicas e ao segundo da Billboard. You said you once loved me, but now I guess you've changed your mind. 40 anos de lançamento, está fazendo o segundo trabalho de uma banda que eu gosto bastante, uma banda de Crawley, na Inglaterra. O Cure lançou 17 Seconds em 22 de abril de 1980. Essa é a primeira coprodução do Robert Smith com o Mike Hedges. O Simon Gallup está aqui como baixista oficial, porque o Michael Dempsey tinha brigado com o Robert Smith, e aí vem o Simon Gallup. Matthew Hartley nos teclados, os dois ex-Magazine Spies, e o Smith estava ouvindo, segundo o que ele mesmo diz, e que inspirou ele para esse trabalho, os discos Five Leaves Left, do Nick Drake, Low, do David Bowie, Jimi Hendrix na Ilha de White e o Astral Weeks, do Van Morrison. Então, com essas influências, não podia ter saído um disco ruim. A principal faixa de anos de lançamento está fazendo a estreia do Tambo do Bando. O disco Ingênuos Malditos foi lançado em 1990 e nessa estreia o Tambo do Bando faz uma mistura de temas universais do rock e MPB com temas nativistas. Banda gaúcha que faz 30 anos de lançamento, grande Tambo do Bando. Fica aqui mais uma sugestão para vocês, Ingênuos Malditos. Ingênuos malditos, construamos areia para um novo martelo. Nós do pano da ganga, o mar inteiro. 20 anos de lançamento agora, tá fazendo o quinto e último disco antes da morte de um dos grandes cantautores dos Estados Unidos, Elliott Smith. Eu adoro o Elliott Smith. Ele lançou Figure Eight em 2000, ele que é de Omaha, no Nebraska, e tem aqui nesse disco a principal faixa, Everything Reminds Me of Her. But everything reminds me of her this evening. E para finalizar nossa listinha final de aniversariantes, está fazendo 10 anos do terceiro e último disco da Super Guides. Voltamos ao Brasil, voltamos ao Rio Grande do Sul para lembrar vocês dos 10 anos do último trabalho da banda gaúcha Super Guides.
isso, pessoal, esse foi o retrospecto de abril, o 4º retrospecto aqui no Música Tessem. A gente não pôde fazer a roda de conversa por razões óbvias, estamos testando esse formato provisório enquanto não podemos nos encontrar, espero que vocês tenham gostado. Coloquei algumas faixinhas de música para dar uma quebrada, para não ficar só eu falando com vocês. E, enfim, espero que vocês mandem sugestões também de discos que valham a pena a gente comentar por aqui. E também nos mandem aí o feedback do que vocês acharam dessa versão provisória, se ficou legal, se não ficou, se é melhor esperar a gente fazer a roda de conversa. Claro que perde muito, né? Perde muito da espontaneidade, perde muito da contribuição da roda de conversa, de tudo aquilo que traz um monte de pessoas conversando e trazendo suas ideias diferentes, mas eu não quis deixar passar em branco o abril de 1970, ainda mais sendo o mês que foi anunciado o fim dos Beatles, né? E tantas outras coisas importantes na música aconteceram naquele momento. Por enquanto, o Música Tessem Retrospecto vai ficando por aqui. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram, no @musicatessem, na página do Facebook, ou então pelo e-mail canalmusicatessem@gmail.com. Passem na salvesintonia.com, vocês acessam o nosso podcast e todos os outros por lá, também no Spotify e no Deezer. E na salvesintonia.com tu acessa também a nossa campanha de financiamento coletivo para que a gente siga produzindo e fazendo conteúdos culturais de qualidade para vocês. Espero vocês no próximo podcast. Sigamos ouvindo música, tá certo? Até mais!